Na última aula, falamos sobre funções. As funções podem ser utilizadas de maneira recursiva. Isso significa que uma função pode ser chamada dentro dela mesma. Para que não ocorra uma execução infinita, é preciso que a função recursiva tenha uma condição de parada. Vejamos alguns exemplos clássicos que utilizam recursão. Bom, para entender como funciona a recursividade ou recursão na prática, eu vou dar o exemplo do fatorial, tá? Que o cálculo do fatorial se dá, para quem não sabe, é a multiplicação de um valor por um valor menos 1 dele até chegar em 1. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o fatorial de 3, é 3 vezes 2 vezes 1. Calcular o fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e assim por diante, certo? Então, essas multiplicações vão ser o resultado dos fatoriais, é sempre de um valor inteiro. Então, a gente pode calcular em C o fatorial utilizando recursão ou não, certo? Então, eu vou mostrar a diferença entre os dois estrutural, mas o resultado vai ser o mesmo, né? Nesse caso aqui, eu coloquei o valor 4, tá? E nos dois casos vai dar 24, então nos dois está retornando o que tem que ser. Se eu botar um outro valor aqui, 3, por exemplo, ele vai me dar 6 nos dois. Ó, 6 e 6, certo? Então, qual a diferença entre a utilização de fatorial ou recursivo ou não, tá? Então, aqui a função que eu criei para fazer o fatorial sem recursão, ela recebe o valor que tem que calcular o fatorial e cria uma variável para esse for aqui. A diferença é que a estrutura aqui é que a variável começa no valor seguinte ao número. Então, no caso, se o valor inicial é 5, né, se eu quero calcular o fatorial de 5, eu quero que ele comece multiplicando pelo 4, e depois pelo 3, pelo 2, assim vai indo. Então, eu vou sempre começar pelo menos 1 aqui. Eu vou ir até chegar num valor maior ou igual a 1, né? Até não, mas enquanto eu estiver num valor maior ou igual a 1. E vou sempre decrementando. Então, em vez de fazer mais, aqui eu fiz menos, para ele diminuindo 1. Aí eu vou ter o valor do num sendo igual a ele mesmo vezes o valor do i. Tá? Então, se era 5, vai multiplicar por 4, depois o resultado disso vai ser multiplicado por 3 e assim vai indo. E eu vou depois retornar esse valor num aqui para o meu printf, ok? Então, o printf também aqui, no próximo printf, vai chamar o fatorial recursivo. Tá? E a diferença aqui no fatorial recursivo é que ele faz uma verificação. Se esse valor num que é passado, ele é maior ou igual a 1, ele retorna num vezes uma chamada a ele mesmo para um número abaixo dele. Então, quer dizer, se eu passei, por exemplo, o 4 para cá, né? 4 é maior ou igual a 1? Sim. Então, eu retorno 4 vezes o fatorial de 3, certo? Que é 4 menos 1. E aí, depois, com essa chamada, eu vou vir para cá de novo. 3 é maior ou igual a 1. Então, faço 3 vezes o fatorial de 2. E assim vai indo. Isso vai acumulando na pilha de memória, certo? Então, quando chega no ponto de parada, que é esse else aqui, ou seja, o num já não é um valor maior ou igual a 1, ele vai retornar 1. E aí, esse 1, a partir daí, vai fazer todo o caminho inverso, que é multiplicar todos os valores que a gente encontrou para fazer o fatorial desse número. Então, tanto faz vocês utilizarem o fatorial com recursão ou não. Vocês viram que, pelo menos para um valor extremamente pequeno, como os que a gente está colocando aí, não faz diferença. Tá? Talvez faça diferença se você utilizar para valores extremamente grandes. E existem situações que a recursão é o melhor caminho, né? E outras situações, sem recursão, é melhor. Isso depende do caso.
Outra situação que é muito, um outro exemplo que é muito recorrente quando se estuda, começa a estudar recursão, é a sequência de Fibonacci, né? Na sequência de Fibonacci, então, cada valor que a gente passa também vai nos trazer uma resposta semelhante ao fatorial, o funcionamento, mas traz valores diferentes. Então vocês podem pesquisar sobre a sequência de Fibonacci também e como aplicar em C, certo? Então espero que tenha entendido. A próxima aula é a última aula desse curso básico de C, que é sobre structs. Aguardo vocês por lá.